Olá, amigos. Sobre a proteção de Deus, mais uma vez estamos aqui com a nossa live semanal de toda sexta-feira, sempre às 3 da tarde, para promovermos a nossa interação, o nosso diálogo diretamente com você. E nessa época de pandemia, como eu tenho reiterado várias vezes, estamos nos abstendo de tratar assunto político-partidário para tratar exclusivamente das questões relativas ao coronavírus. A gente entende que a população continua em pânico, e não é para menos, porque essa doença realmente está desestabilizando, está desestruturando famílias, está trazendo muitos óbitos, contaminando muitas pessoas, e as pessoas precisam urgentemente de informação para poder se contrapor, para poder reagir bem diante da pandemia. Como anunciado, estou aqui com o Dr. Marcos Parente, nosso convidado, e com a psicóloga, mais uma vez com a psicóloga Patrícia Regi, que veio aqui participar da nossa live, o que nos honra muito ter dois convidados dessa magnitude. Patrícia, boa tarde. Boa tarde. Como é que está a vida aí fora, em plena pandemia? A vida aí fora ainda está um pouco complicada, porque as pessoas estão se sentindo cada vez mais ansiosas. Só que assim, nesse momento eu tenho visto que muita gente tem buscado alternativas a como está passando esse tempo em casa. Certo. E aí, hoje a gente vê o crescimento de diversas atividades dentro de casa. Muito bem. Doutor Marcos Parente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. O senhor, como sempre, na correria, né? Sempre na correria, na boa correria. Ajudando as pessoas aí. Doutor, como é que está a vida aí fora, em plena pandemia? O que o senhor tem visto, por último, daquele dia que o senhor teve aqui para cá? A vida continua ainda afetada, muito afetada pela pandemia, né? Pela infecção pelo coronavírus. Como nós tínhamos comentado naquela vez que viemos até aqui, houve um incremento significativo do número de casos, né? Mais pessoas foram acometidas desse vírus, estão adoecendo e estão procurando os serviços de saúde, que a cada dia que passa fica mais difícil nós ofertarmos a todos que precisam. Né? É verdade, doutor. A estrutura de saúde do Estado, ela não suporta essa avalanche de gente que procura as unidades em busca de informação, em busca de tratamento, de fazer o teste, etc. A última informação que eu tive é que nós estamos chegando perto das 4.000 pessoas em tratamento domiciliar. Tá? Só imagine se essas pessoas tivessem que ter baixado em um hospital, o colapso que não seria, né? Exatamente, Pedro. Nós temos muitas pessoas hoje em acompanhamento domiciliar, em telemonitoramento. São as pessoas que ainda não evoluíram para as formas graves da doença, né? Ou seja, são aqueles pacientes que podem ser tratados em casa. Então, nós, a fim de não tumultuarmos os hospitais e também não temos estrutura para atender todos de uma vez só, fazemos esse atendimento domiciliar, à distância, né? Como foi o seu caso também. Sim, graças a Deus. O senhor acha que nós estamos próximo dessa curva que o pessoal tanto fala? Porque a gente só vê os casos crescendo, aumentando. E a tão esperada curva que possa trazer um pouco mais de tranquilidade para as pessoas. Você acha que nós estamos longe dela ainda? É difícil de prever isso, né, Pedro? Mas o que nós vemos, saiu agora, acho que essa semana, um estudo fazendo uma previsão de como seria o comportamento da pandemia nos diversos estados da federação. Segundo esse estudo, e aí não é uma previsão minha, é uma previsão baseada nesses testes rápidos que foram feitos em Rio Branco, em Manaus, ou seja, nas principais cidades acometidas pelo vírus e, na verdade, no estado inteiro, no Brasil. E ele prevê que o nosso pico vai acontecer no dia 12 de junho. Esse estudo prevê isso, ou seja, na próxima semana, dia 12 de junho, nós teremos
cerca de 6,7% da população do Acre acometida do coronavírus, ou seja, algo em torno de 59, 60 mil pessoas acometidas. Que isso seria o pico e que a partir daí, a partir do dia 12, onde nós teríamos esses quase 60 mil acreanos acometidos da Covid-19, nós teríamos um decréscimo desse número, né? Então, aquelas previsões de imunização em rebanho, de que precisaria de ter algo em torno de 60%, 70% da população acometida pelo vírus para que nós tivéssemos o decréscimo dessa curva, já perde um pouco de força essa tese, entendeu? É tanto que na Espanha... Para nossa felicidade, né, doutor? Para nossa felicidade. É tanto que na Espanha, na própria Itália, na China, em outros países, não necessitou que houvesse esse nível, esse percentual de 60% da população acometida. Então, já houve um decréscimo, né, antes disso. Então, eu acredito que deva se comportar de fato dessa maneira. Já outros estados, por exemplo, estados como o Rio de Janeiro, nesse estudo, eles têm previsão de que essa pandemia siga ainda em um platô até meados de 2021, né? Então, nossa! Já o Acre, a previsão é de que a partir do dia 12 de junho nós tenhamos esse decréscimo. Esperemos então que isso aconteça, né, doutor? Eu li com bastante otimismo, achei até bastante razoável. Posso te mandar depois o estudo para que você disponibilize, inclusive nas suas redes sociais, para que as pessoas tenham acesso. É bem de fácil compreensão. Eu fiquei bastante otimista e achei bem razoável a análise deles. Assim. Tá. Doutor, vamos dar um replay aqui em algumas coisas que o senhor já falou na outra live, mas é importante quem está nos assistindo, que de repente pode ser outro público, com certeza, ouça novamente. Do ponto de vista da medicina, quais as providências imediatas que alguém tem que tomar a partir do momento que começa a sentir os sintomas, né? E se eu só puder repetir os sintomas aqui, eu lhe agradeço. Os sintomas mais frequentes, né? Que dá um indicativo muito forte que seja Covid. Então, aquilo que nós falamos, hoje nós estamos numa transmissão comunitária, ou seja, a comunidade está com várias pessoas com coronavírus, transmitindo umas para as outras, à medida em que elas têm contato, e a principal forma de contágio é através de boca, nariz, olhos, né? Então, toda pessoa que estiver com um quadro gripal, né, ou seja, com sintomas de coriza, né, com tosse, com dor na garganta, com falta de ar, com perda do olfato, perda do paladar, né, essas pessoas, elas podem estar com coronavírus. O que elas devem fazer? Devem sim procurar um atendimento médico. Em procurando o atendimento médico, lá lhe será solicitado alguns exames para que você possa acompanhar o seu quadro e até mesmo confirmar o seu diagnóstico, seja através de uma confirmação de um teste rápido ou de um PCR, que é aquele que você coloca um suave lá no nariz ou na boca para identificar a presença do próprio vírus, e também através de alguns exames de imagem, em que você vai solicitar, na maioria das vezes, o padrão ouro de exame de imagem, a tomografia computadorizada, em que a partir do 4º, 5º dia de sintomas, você já tem alguns achados no pulmão sugestivos de que aquela pessoa está com coronavírus. E daí, então, faria também um hemograma, né? E nesse hemograma também a contagem de plaquetas, para ver como que as células de defesa estão, como que as plaquetas também estão, para daí nós já estratificarmos se esse paciente tem uma possibilidade de complicar ou não complicar. Só acha então que a partir da primeira tomografia do exame de sangue já dá para prever isso? Já.
Inclusive... Então essa tomografia deverá ser feita no 5º dia, a partir do início dos sintomas? Isso, a partir do 4º, 5º dia, esses pacientes já começam a ter alterações pulmonares, ou seja, já passa o vírus do trato respiratório superior, que é nariz, né, e garganta, até o pulmão. E lá, esse vírus deixa alguns rastros que nós podemos identificar já aí nesse período. Em umas pessoas, ele deixa rastros pequenos, ou seja, a gente já prevê que não vai complicar. Foi o meu caso. Né? Exato. Em outras, eles deixam algumas alterações maiores. E aí, nós já, com base nisso, pensamos que ele pode sim vir a complicar. Associado a isso, é claro, nós vamos observar os sintomas do paciente, que são preponderantes na análise clínica desse paciente, e também os exames laboratoriais. Se está tendo febre, está tossindo. Exatamente, porque aquele paciente que evolui com muita febre, principalmente febre a partir do 8º dia, 9º dia, 10º dia, 11º dia, ele pode estar evoluindo para uma fase mais ativa da doença, que é a fase inflamatória. Primeiro o vírus infecta, que é a fase 1, que é a fase de infecção viral, em que o vírus infecta a pessoa, ele começa a se reproduzir. A fase 2, que ela ocorre ali após o 6º dia, 5º dia, é a fase inflamatória. Algumas pessoas vão passar por ela e não vão ter muita inflamação. Ou seja, não vai ter um quadro muito grave, ele não vai ter febre muito intensa, ele não vai ter... Foi o meu caso, não tive febre nenhuma vez. Ele né? não vai ter prostração muito intensa, né? Porque dá muita prostração, febre, dor no corpo, né? Então esses pacientes que a partir do 7º dia evoluem com muita febre, dor no corpo, né? Eles precisam sim fazer uma tomografia, eles precisam sim fazer os exames de laboratório, um dedímero, um hemograma, para estratificar essa doença e ver se ele realmente está com um quadro de inflamação muito intenso, para que a gente entre com algumas medicações que são importantes. Isso que no caso é o corticoide, né? Isso. Nós sabemos que o corticoide, a partir do 7º dia de doença, em que o paciente tem um processo inflamatório muito importante, ele pode sim ajudar, e ele tem ajudado bastante. Certo, muito bem. Vamos aqui para a Patrícia. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele, do ponto de vista da medicina, agora do ponto de vista da psicologia. O que é que uma pessoa que, ao perceber que está com os sintomas do coronavírus, que ele descreveu aqui, deve fazer, do ponto de vista da psicologia? Primeiramente, quando você recebe o diagnóstico, é um choque. Eu imagino que o senhor deve saber, porque você passou pelo processo e sabe que, primeiramente, o que a maioria das pessoas tem? Um choque. Como isso acontece comigo, e aí bate o desespero. Eu olhei até o pânico que me foi tão grande que eu vi até o oxímetro de ponta cabeça. O doutor Marcos Parente ficou tirando onda comigo. Eu tinha olhado de ponta cabeça o oxímetro, mas continue. Então, a primeira coisa que você deve fazer é tentar não se levar pelo desespero. Por quê? O Covid, ele é uma doença que ele já afeta o pulmão. Certo. E a ansiedade, tanto a ansiedade quanto a crise de pânico, eles podem dar falta de ar, um pouco de falta de ar, e também aceleração cardíaca. Então a primeira coisa que você deve fazer naquele momento é sentar e tentar entender qual é o seu caso, como você está, qual vai ser o seu prognóstico, antes de começar a se desesperar. Porque, como foi para você? Assim que você recebeu a notícia? Eu fui para a lona, né? Em mim, o meu psicológico foi muito afetado. Tanto é que eu perdi 6 quilos em 5 dias. Isso não é brincadeira, né? Entendeu? Mas eu não tinha informações. O que fez mais eu sofrer é que eu não tinha informações. Então eu tinha que estar recorrendo toda hora, ligando para o doutor Marcos, que está aqui do meu lado, ligando para outras pessoas que eu conheço, pedindo informação. Na realidade, eu não me informei direito sobre a doença, né? Talvez achando que eu não fosse ser acometido, que eu tomava muito cuidado e tal, mas... Outro ponto importante, evite pessoas negativas. Não mantenha o contato nesse momento, ainda que seja uma pessoa próxima, com pessoas que vão vir te trazer má notícias do tipo, isso aconteceu com fulano, e aí já começa uma história catastrófica. Busque o positivo. Como eu falei na semana passada,
estar buscando o positivo vai aumentar a sua imunidade. E você quer sair dessa. Então busque o positivo para aumentar a sua imunidade. Vê esse noticiário alarmante? Nunca, não é? Não vejo notícias alarmantes, em momento nenhum. Mas se você acabar tendo contato de alguma forma com uma notícia alarmante, evite ao máximo possível que seja à noite, para que você tente ou consiga dormir. Porque acaba que todo esse excesso de informação tem afetado o sono de diversas pessoas. Sim. Pessoas que não conseguem dormir por causa de ansiedade. Outra coisa, nesse momento em que você já está muito afetado e aí a cabeça vai a mil, acelera, você já começa a pensar no futuro, nas pessoas que você ama, naquilo que você tem. Então, tente se focar nesse momento. É muito difícil se focar nesse momento, porque sozinho, para desacelerar a cabeça, não é fácil. Eu recomendo, hoje a gente usa muito a técnica de Mindfulness para desacelerar. É uma técnica baseada em meditação. Então a meditação ajuda você a se centrar ali naquele momento, a se acalmar. Se você não está conseguindo sozinho, busque na internet, tem no YouTube técnica de meditação para você parar pelo menos ali por 3, 5, 10 minutos. Maravilha. Doutor Marcos, a rede pública, como a gente falou no início, ela infelizmente não tem perna para atender todo mundo. A situação é muito difícil. Eu todo dia sou abordado constantemente, as pessoas me perguntando como fazer os testes, não é? E eu fiz o meu na UPA, né? Eu sempre oriento as pessoas a ir na UPA, mas hoje existem outros locais de fazer esses exames na rede pública. Mas o fundamental é que parece que a rede privada, o pessoal que atua na área da saúde, procurou, então, meios para atender as pessoas nesse quesito. E o senhor fez isso na sua clínica, né? Para quem não sabe, o Dr. Marcos Parente, ele é dono da clínica Cedimp e trabalha lá com a esposa dele, a doutora Mayra, que também é médica radiologista, os dois são radiologistas, e eles trabalham com essa parte de radiografia, tomografia computadorizada, tomografia da cabeça, do tórax, enfim, eles trabalham com essa parte de imagem. E o senhor, na sua clínica, já está oferecendo esse atendimento. Eu vi, inclusive, uma notícia sobre isso que o senhor acabou me passando. O que é que a sua clínica hoje oferece lá, nesse sentido, para as pessoas que querem uma resposta rápida, né? Porque o exame do governo, o do EMS, parece que demorou 7 dias, né? Então são 7 dias de muita ansiedade que a pessoa sofre bastante. Se puder encurtar isso, né? Então, as pessoas que têm acesso à saúde suplementar em particular, realmente hoje em Rio Branco nós temos alguns serviços que oferecem esses diagnósticos, né? Nós oferecemos lá tomografia computadorizada de tórax, né, para identificação desses pacientes com um quadro de acometimento já pulmonar, né? Então nós fazemos lá, e nós fazemos também agora o teste rápido para o Covid, né? Esse teste rápido ele é indicado em que situação? Então ele é indicado a partir do 7º dia de sintomas. Então a pessoa tem esses sintomas do Covid e já transcorreram 7 dias, ela tem indicação de fazer um teste rápido, porque a partir do 7º dia nós já poderemos pegar os anticorpos recentes, de resposta imunológica recente, que são os IgM, né? Que é a resposta recente. Já a partir do 18º dia de doença, nós conseguimos identificar, de infecção, na verdade, nós conseguimos identificar os anticorpos de defesa tardia, que são os IgG. Então, ou seja, o paciente que até o 7º dia aguarda e faz a partir do 7º dia um teste rápido, nós identificamos o IgM. A partir do 18º dia de infecção, porque geralmente não tem mais doença a partir do 18º dia, nós conseguimos já ver se ele converteu esse IgM em IgG, ou seja, se ele está imune com relação ao Covid-19. Maravilha! Saber se está imune deve ser uma coisa muito boa, né, Patrícia? Tenho que fazer esse teste.
Então esse serviço vocês estão oferecendo lá? Nós também fazemos. Maravilha. O senhor pode dar o endereço da clínica? Porque muita gente me perguntou aqui como entrar em contato com o senhor. Fica ali na rua da Eletroacre, na rua Valério Magalhães, CEDIMP, Sim. né? E número 63. Está funcionando normalmente lá? Funciona de segunda a sábado. Maravilha. Então tá aí, você que já foi acometido, quer saber se você converteu os seus anticorpos, né, em defesa para o seu organismo, você tem a sua oportunidade de fazer esse exame lá na CEDIMP. Que maravilha. Patrícia, a gente vem falando sempre aqui dessa questão do fator psicológico. Você deu a dica para a pessoa que está recebendo a notícia de que está com os sintomas, está percebendo os sintomas no próprio corpo. E para a pessoa que sai dessa doença, que fica bem depois, que se cura? É outro caso. Pois é. Fale sobre ele, por favor. É o seu caso atual, É o meu né? caso atual. Estou lhe explorando aqui, querendo uma consulta de graça. Uma coisa assim que é muito importante, né? Quando você sai da doença, continue se mantendo longe das pessoas negativas. Não continue sem receber as notícias negativas. Ou a pessoa negativa chegar e vai perguntar: Pedro, como é que você está? Eu estou bem. Eu tenho uma notícia. Não, no momento eu não estou recebendo notícias. Não, você não precisa ainda de notícias negativas. Continue se focando sim no positivo. Se mantenha conectado com a sua rede de apoios. Todas as pessoas que puderem te apoiar e estar do seu lado, essa você traz. E você não precisa estar junto. Você pode fazer uma reunião. Hoje em dia nós temos inúmeros aplicativos que comportam mais de 20 pessoas, se quiser se reunir uma grande família inteira. Então você pode se reunir online. Outra coisa assim, que compartilhe sempre seus problemas com alguém. O fardo é muito pesado. O que alguns de vocês passaram nessa doença é uma situação traumática. E você não precisa carregar uma dor, uma situação dessa tão sozinho. É um fardo pesado. Encontre alguém para dividir, alguém que te faça bem, alguém que realmente te ajude. Divida esse fardo, não guarde só para você, porque você acha que isso é um problema só seu. Divida. Uma outra coisa que, assim, é uma dica que hoje nós usamos também na terapia, alguns profissionais usam, é você criar um diário de gratidão. Você pega ali um caderno, ou um aplicativo no celular, ou um bloco de notas, e todos os dias, no final daquele dia, você vai escrever, ou no início, conforme for melhor para sua rotina, sobre aquilo que você é agradecido, e vai ver as perspectivas boas. Então tente escrever pelo menos 3 coisas pela qual você é grato. No mínimo 3. Aí você pode escrever até 50 se você for uma pessoa muito agradecida por muitas coisas. E aí, se mantendo nessa questão da gratidão, é para você ver que você não é só aquilo que você perdeu. Você tem muitas coisas positivas e você ainda tem muito que explorar. Muito bem. Eu lhe fiz essa pergunta porque tem quase 3.000 pessoas curadas já, né, doutor? Temos. Que receberam alta, né? Essas pessoas precisam de um bom conselho, né? A Patrícia Regis, ela pertence a um grupo de psicólogos voluntários que atendem pessoas de forma, como ela acabei de dizer, de forma voluntária. Então, se você está acometido do Covid, confirmou o seu exame, não vai ligar sem estar confirmado não. Primeiro confirme. Entre em contato com elas para receber atendimento psicológico. Porque antes de você confirmar, ficar ligando para elas é complicado, porque elas têm muita gente para atender e o trabalho delas é voluntário. Ou seja, é feito a partir do tempo que elas têm disponível. Como entrar em contato com vocês, Patrícia? Vocês podem estar entrando em contato com a Fernanda. Fernanda Lage, que é a nossa coordenadora. Um abraço, Fernanda. E pelo número 9908-0739. A Fernanda vai te acolher da melhor forma possível, te encaminhar para um profissional de excelência. E aí, a partir daí você vai começar a receber o suporte psicológico. Por quê? É bom ter apoio da sua rede de amigos, familiares, enfim. Mas em alguns casos vocês precisam sim de um apoio profissional. E é preciso tirar o estigma de que o psicólogo ele atende a doido. Nós estamos aqui para diversas demandas, inclusive dar apoio profissional. E esse projeto ele veio para isso, tanto dentro quanto para dos hospitais, quanto para as pessoas que estão em recuperação domiciliar. Maravilha.
Doutor Marcos, nós esquecemos de perguntar o endereço, o telefone da sua clínica. A pessoa não sabe onde é a rua, quer ligar para pegar um ponto de referência. Qual que é o telefone lá? 3223-4345. Maravilha. Vamos lá. Então, doutor. Perguntas? Vamos lá. O Denis Costa está perguntando se para fazer o exame na clínica é preciso estar em jejum. Não necessita jejum. É feito de maneira muito simples. É somente uma punção digital. Você pega a polpa do dedo aqui, faz uma punção, pinga uma gotinha e você já consegue fazer o exame. Que maravilha. Eu posso tirar uma dúvida com o doutor? À vontade, também? à vontade. São duas perguntas, na verdade. Muito bem. A primeira pergunta, eu quero saber se quem está imune não adoece mais. E se quem pegou também, se pegar novamente, não vai ter a mesma força, se o sistema imunológico vai estar mais forte para combater. Entendi. É muito boa sua pergunta, inclusive Bem tem oportuno. sido uma das perguntas mais feitas nos últimos tempos aqui. Na verdade, existe uma certa ainda insegurança a respeito da resposta com relação a isso, né? Mas o que se sabe até agora é que faz sim uma resposta imunológica tardia, ou seja, nós vamos sim ficar imunes quando nós tivermos a doença, e aquelas pessoas que ficaram imunes, ou seja, através porque não temos vacina, a única forma de ficar imune é contraindo o vírus, elas, quando entram em contato novamente com o vírus, elas podem entrar em contato com o vírus novamente, só que elas respondem de uma maneira muito mais eficiente e não desenvolvem doença. Certo. Essa é a pergunta. Agora, eu vou emendar com a pergunta dela, mas eram duas, né? Qual era a Ele outra? respondeu. Respondeu as duas? Então vamos lá. Tem mais perguntas, Silvana? Não, por enquanto não. Então eu vou fazer uma pergunta para o doutor, o seguinte. O senhor já me disse isso em off, mas eu quero que o senhor diga para as pessoas de forma pública. A pessoa que se cura, como é o meu caso, ele pode sim ser um transmissor mecânico da doença, né? Aí eu quero que o senhor explique como, entendeu? Porque Exato. tem muita gente que está curada e que precisa saber do que o doutor vai falar agora. As pessoas que estão curadas e que, em tese, desenvolveram a resposta imunológica tardia com IgG positivo, elas não podem, de forma alguma, descuidarem de todas as medidas sanitárias que hoje nós temos que incorporar na nossa prática diária, que é a lavagem das mãos, né, que é o distanciamento social, o uso de máscaras fora do contato das pessoas mais próximas nossas de casa, ou seja, toda vez que eu for para um ambiente público, eu tenho que usar a máscara, inclusive agora está virando lei, né? Passou no Senado e vai para a Câmara. Então, nós vamos ter que incorporar isso na nossa rotina. Por quê? Essas pessoas, elas podem ser vetores mecânicos da transmissão do vírus, né? Não é o fato de você já ter se curado da doença e ter imunidade contra a doença que as outras pessoas não podem, através da sua mão contaminada, por exemplo, você pega na mão dele e você passa o vírus mecanicamente para ele, né? Isso é uma forma de contágio. Se eu tocar num objeto ou numa superfície contaminada, ou na mão ou no corpo de alguém contaminado, eu posso levar esse vírus para frente. Pode e ser. deixar em outros objetos, outras superfícies. Exatamente. E se eu abraçar outra pessoa, tocar na mão dela, eu vou transmitir o vírus normalmente, como se eu nunca tivesse sido infectado. Exatamente. Você só não vai, geralmente você não vai transmitir através de aerosóis, por exemplo, de boca, de nariz, Sim. né? Porque você já vai ter combatido, na maioria das vezes, o vírus e você só vai ter partículas do vírus ali. Mas as mãos, os sapatos continuarão, né? Mecanicamente, você pode ser um vetor. Tá. Então fica esclarecido isso aí. Não é você ficar bom que você não transmite mais não. Você pode transmitir sim. Basta que você tenha contato com um objeto, superfície ou outra pessoa contaminada. Isso é muito importante. Alguma consideração, Patrícia? Eu acho que eu quero falar uma coisa que eu nem falei da outra vez, né? Então aproveite. Eu gostaria de agradecer a todos os profissionais que tiveram coragem, que a gente sabe que não é fácil tirar do nosso tempo para se doar um projeto aí, que entrou nessa com relação ao projeto que o governo teve a iniciativa. E
agradecer a cada um que está tirando do seu tempo para ajudar as pessoas. E gostaria de dizer para você que está passando por essa situação de ter o vírus nesse momento, você não está sozinho, você pode contar conosco. Muito bem. Alguma consideração, doutor? Eu gostaria de dizer a todos que mantenham os cuidados devidos, mantenham o distanciamento social, mantenham a proteção dos grupos de risco, então aquelas pessoas de idade, aquelas pessoas com doença crônica que podem ser tidas como grupo de risco, fiquem em isolamento mesmo, né? Não saiam. Nós vamos passar por isso e nós precisamos do apoio de todos para que a gente não entre num colapso, né? E essas pessoas do grupo de risco, elas tendem a evoluir para uma internação. Hoje nós temos no Acre, entre internações particulares e internações públicas, ou seja, em hospitais públicos e hospitais particulares, algo em torno de 200, ou seja, algo em torno de 150 nos serviços públicos e 50 nos serviços particulares. Os nossos leitos de UTI já estão se exaurindo, nós temos já hoje uma lotação de mais de 90% desses leitos. Então, se as pessoas todas adoecerem ao mesmo tempo e precisarem desse atendimento, nós não vamos conseguir, bem provavelmente, nem para quem tem condições de acessar o serviço privado. Então, continuar com os mecanismos de prevenção é necessário, né, doutor? É necessário. É prudente também. É prudente, mas também nós precisamos já preparar uma transição, né, Pedro, para a reabertura de algumas coisas. Claro. Com a inauguração desse hospital de campanha, com a inauguração do outro hospital de campanha já em Cruzeiro do Sul, nós vamos ampliar bem esse número de leitos e eu acredito que já vamos começar a fazer algumas flexibilizações, sim. É preciso, porque a economia do Estado não pode ser implodida de vez, né? Tem que procurar equilibrar uma coisa com a outra, né, doutor? É claro, porque se você perguntar para o médico uma opinião apenas médica, né, você vai dizer, olha, vamos ficar todo mundo em casa, vamos ficar todo mundo em isolamento até passar isso, né? Mas nós não podemos ser alienígenas e tão desconexos da realidade assim. Né? Tem as pessoas que precisam sair de casa para trabalhar e se sustentar. Pergunta, Silvana. A Cristina de Souza Fernandes Brilhantes, ela está perguntando qual a medicação correta para combater o vírus. Vamos lá, doutor. Então, nós não temos ainda estudos que comprovem a eficácia de medicamentos no combate do vírus propriamente dito. Ou seja, nós temos aqui um antiviral que vai acabar eliminar com o coronavírus. Ainda não temos isso. Só o corpo faz isso por enquanto, né, doutor? Por enquanto, o sistema imunológico do indivíduo é quem elimina o vírus. Só que esse corpo, esse sistema imunológico, eliminando esse vírus, por vezes, Pedro, ele age de uma maneira tão forte para as pessoas entenderem que ele pode causar lesões no corpo. E o órgão mais lesionado por essa resposta imunológica do corpo tentando matar o vírus é o pulmão. E também o sistema sanguíneo, os vasos e o sangue. Baseado nisso, muitos trabalhos foram desenvolvidos e chegaram a algumas conclusões que hoje nos dão mais segurança para implementar algumas ações terapêuticas, ou seja, alguns remédios. Primeiro, Pedro, aquele que você usou. Nós anticoagulamos esse paciente. Nós vamos dar para ele o Clexane, que é enoxaparina, né? Clexane é um nome comercial, e ele vai aplicar ali, se ele tiver menos que 70, 80 quilos, algo em torno de 40 miligramas, uma ampolinha daquela, uma vez ao dia, por 4 ou 5 dias. E nós vamos observar, ver o hemograma, ver o dedímero, ver o fibrinogênio, ver o LDH, e aí que são exames que o senhor recomendou no início, de né? sangue que nós vamos observar se está tendo um processo inflamatório, que nada mais é. O que é esse processo inflamatório? É o corpo tentando eliminar o vírus.
entendeu? Então, esse processo de inflamação, que é o corpo tentando eliminar o vírus, não pode ser tão forte a ponto de lesionar o pulmão e nem de lesionar os vasos. Então, para não lesionar os vasos e nem lesionar o pulmão por injúria vascular, nós damos o anticoagulante. E para inibir esse processo inflamatório propriamente dito lá no pulmão, a gente dá o corticóide para aqueles pacientes que a partir do 7º dia evoluem com uma fase inflamatória muito intensa. Aí nós entramos com a pulsoterapia de corticoide venosa, né? E agora tem alguns trabalhos que mostrando também que a corticoterapia a partir do 7º dia, via oral também, que é a metilprednisolona via oral, para esses pacientes também tem sido eficiente. Nós não entramos no seu caso porque você não teve uma fase inflamatória muito intensa. Então nós optamos simplesmente por fazer a anticoagulação e tratar com sintomático, que você tomou dipirona para uma dor de cabeça, você não teve febre, mas quem tem febre a gente indica dipirona, e alguns antigripais assim, para eliminar a congestão nasal, essas coisas assim. Ou seja, na realidade, cada corpo vai reagir de uma forma diferente e o médico tem que ter esses exames para ir se baseando, né, doutor? Na verdade, nós não necessitamos, na verdade, de terapia intensiva, ou seja, de UTI para todo mundo, mas nós precisamos de um acompanhamento intensivo desses pacientes, né? Então, talvez nós não tenhamos pé para fazer esse acompanhamento tão intensivo como as pessoas precisam, mas o que tem mostrado e o que nós temos observado na prática, no dia a dia, é que esses cuidados intensivos, que não necessariamente é na terapia intensiva lá na UTI, mas esse acompanhamento de perto do paciente, ajuda muito a sair desses quadros. Foi o meu caso, né, doutor? Maravilha. Alguma pergunta ainda, Silvana? Tem. A Maria Araújo quer saber quanto tempo se varia de pessoa para pessoa, tem um tempo X que a pessoa fica sem olfato e sem o paladar. A perda do olfato e a perda do paladar têm sido sintomas muito específicos de coronavírus. Então, algo em torno de 80% de especificidade para a infecção do coronavírus. Ou seja, quando nós temos pessoas que têm um quadro de gripe, né, de infecção de via aérea, que tem um quadro de febre, e que ele perde o olfato, que ele perde o paladar, é quase que 85% de chance daquilo ser uma infecção pelo coronavírus. Então, isso ocorre a partir geralmente do 5º dia de sintoma. A partir do 5º dia de sintoma, você tem a perda do olfato e a perda do paladar. É o que tem sido descrito. Pode ser antes ou pode ser depois, mas na maioria das vezes é a partir do 5º dia. Tem pacientes que, aí continuando a resposta, tem pacientes que logo retornam. Pode ter sido um acometimento em menor quantidade de carga viral, então eles retornam até com 15 dias, com 10 dias, a perda do olfato. Já tem pacientes que demoram 30 dias e tem alguns que ainda não retornaram, né? Mas acredita-se que esses sintomas sejam sim temporários, né? Porque essas células, apesar de ser células nervosas do bulbo olfatório, elas têm ainda um potencial de regeneração, mesmo que elas tenham sido destruídas, elas têm um potencial de regeneração. Então acredita-se que isso vai passar, mas tem casos que voltam com 15 dias, 30 dias, ainda é muito incerto isso. Maravilha. Alguma pergunta, Silvana? Não, por enquanto. Esqueceu de alguma coisa que precisa lembrar? Que gostaria de lembrar? Não, tá tudo ok. Maravilha. Bem, vamos caminhando então para o final da nossa live. Acreditamos que o debate aqui, os esclarecimentos, está ajudando com toda certeza aos nossos cidadãos acrianos. Eu quero aproveitar aqui para render minha homenagem sincera a todos os profissionais que atuam na área da saúde, quer seja na rede pública, quer seja na rede particular. A gente sabe que essa gente tem se desdobrado, sabe muito, eles estão colocando a vida deles em risco, apesar de ser uma escolha, né, trabalhar no setor de saúde é uma escolha de cada um. Então por isso que eles recebem a tal da insalubridade, por conta do risco que correm. Mas quando você se depara com uma pandemia dessa, onde o risco de você vir a óbito é real, né,
porque a gente não sabe nunca como é que o corpo vai reagir. E a gente vê aí a toda hora médicos sendo contaminados. O doutor Marcos Parente é um que se contaminou, a esposa dele também contaminou-se. Nós vimos mais recentemente o doutor Eduardo Faria se contaminou, o doutor Tó, são outros dois médicos que trabalham no fronte dessa doença, também se contaminaram. Então, realmente, atuar nessa área é se expor bastante a um risco. Eu fiz muitos exames durante essa fase em que eu estava acometido e eu via, né, a forma, o local de trabalho dessas pessoas geralmente muitas vezes não oferece até as condições necessárias. Aí eu me refiro ao setor público, né? Então eu quero render minha homenagem a todos os funcionários que trabalham, todas as pessoas que trabalham nessa área de saúde, uma homenagem sincera a nossa aqui para essas pessoas. Espero em Deus que elas continuem trabalhando firme e que o nível de contaminação seja o menor possível, porque para Deus nada é impossível. E eu quero registrar aqui, porque infelizmente é uma questão que pode até ser mal interpretada, mas eu quero registrar aqui a minha tristeza por ter visto aí essa semana essa operação da Polícia Federal por desvio de recursos justamente da saúde. A gente fica muito triste saber que alguns administradores ainda a ficha não caiu. Estamos num século XXI, onde os órgãos de controle têm muito mais mecanismos para fiscalizar, e mesmo assim tem pessoas que insistem ainda nessas práticas. E aí, subitamente, você vê o nosso estado, 9 municípios envolvidos nessa operação da Polícia Federal, um desvio, segundo a própria polícia, de 70 milhões, que poderia estar salvando vidas, muitas vidas, poderia estar sendo aplicado, entendeu, para salvar a vida das pessoas na rede pública de saúde. E a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, enlameando a imagem do Estado lá fora, enlameando a imagem desses municípios. Então não dá para ficar calado e não registrar aqui a minha tristeza por ver esse tipo de coisa ainda continuar acontecendo. Espero em Deus que isso diminua, que isso acabe e que a gente não tenha que estar assistindo o nosso Estado, nossos municípios expostos de forma vergonhosa assim. É muito triste eu como acriano, tá? Eu que tenho, tudo que eu tenho, minha família, as minhas atividades, tudo está restrito ao meu Estado. Tá? Eu fico muito triste vendo esse tipo de notícia sendo veiculada. Infelizmente, espero em Deus que isso não aconteça mais. Voltaremos na próxima sexta-feira. Inclusive, na sexta passada eu falei que a live hoje seria da fronteira, lá em Brasilé. Mas tivemos notícia de que a prefeita fechou a cidade lá. E para a gente não correr o risco de ir para lá e ser barrado e ter que voltar, né, nós preferimos ficar aqui e fazer uma live aqui mesmo de Rio Branco. Na próxima semana a nossa intenção é trazer 2 religiosos. Vamos abordar o coronavírus a partir do ponto de vista da religião. Vamos ver se a gente consegue trazer para cá um padre e um pastor para debater esse assunto do ponto de vista da religião. Queremos de alguma forma estar contribuindo com esse debate, levando orientação, levando amor para as pessoas, levando informação para diminuir, para minorar um pouco o efeito devastador dessa pandemia. A todos a continuação de uma tarde feliz. Mais uma vez obrigado, doutor Marcos Parente, pela sua presença. Mais uma vez obrigado, Patrícia. Fico muito feliz, muito honrado com a presença de vocês aqui. Tá? Espero que não considerem esse meu desabafo no final quanto a essa questão dessa operação da polícia, mas a gente, de certa forma, fica indignado, é obrigado a falar. Mas, enfim, muito obrigado a vocês dois. Parabéns pela iniciativa sua, do seu grupo, de continuar ajudando as pessoas. Se a pandemia continuar, vamos lhe convidar de novo para você voltar aqui. E se você tiver alguma coisa interessante que queira abordar aqui, conte com a gente. Se tiver algum material para divulgar, conte com a gente. Eu sou também a mesma coisa, doutor. Se eu tiver algum estudo, alguma novidade sobre essa pandemia, passe para nós, para a gente divulgar. Nós estamos aqui tentando ser útil, ajudar as pessoas que precisam. A todos a continuação de uma tarde muito feliz. Voltaremos na próxima sexta, se Deus quiser, e Ele há de querer. Um grande abraço a todos.